Oi, pessoal, tudo bem? De volta aqui pro Jeito com Elas, depois de um breve afastamento por conta da Covid-19, mas já em plena recuperação. E hoje quero bater um papo com você, comentar um pouco sobre uma decisão do STJ que permitiu a alteração no registro civil de uma criança porque ela foi registrada com o nome de um anticoncepcional. Vamos ver que confusão é essa? Vou tentar falar brevemente sobre o caso e em seguida fazer os nossos comentários sobre a alteração do registro civil. Uma mulher ficou grávida e aí ela e o pai da criança decidiram sobre o nome que essa criança teria. Ele não participou ativamente durante a gravidez nem nada. Ele ficou bastante indignado com a notícia da gravidez, por sinal, pelo que consta do processo. E aí, quando a criança nasceu, e ele foi proceder ao registro, que em geral acontece isso, né, que o pai faz o registro, registrou a criança não com o nome que tinha sido escolhido pelo casal, e sim com o nome do anticoncepcional que a mãe tomava durante a gravidez. Então, ela teria ficado grávida ou engravidado, mesmo tomando anticoncepcional. A grande questão nesse caso, gente, é que o nome da criança foi registrado, então, como Diane, que é o nome do anticoncepcional. Então, em tese, e por isso aconteceu de que quando a mãe entrou com o pedido judicial, porque ela tentou fazer alteração no cartório, mas não conseguiu, até porque a nossa lei de registros públicos não permite esse tipo de alteração em cartório, ela foi para a justiça para dizer que, na verdade, embora Diane seja um nome feminino, é o nome que remete ao anticoncepcional, porque o pai da criança disse para ela durante a gravidez que ela teria deixado de tomar o anticoncepcional de propósito. Então ele fez com o intuito de atingi-la e para que ficasse aquela marca, que ela não era desejada, essa criança. Então a mãe, profundamente indignada e não conseguindo alterar o nome da criança no cartório, entrou com ação. Ela perdeu nas duas primeiras instâncias, tanto na primeira quanto na segunda instância ela perdeu. O STJ, entretanto, aceitou os argumentos da defesa, que disseram que, na verdade, o que tinha ocorrido era que o pai, a ideia dele era causar o constrangimento à mãe e à própria criança, e com isso gerar essa marca, que essa criança, quando fosse adulta ou fosse pouco mais velha e perguntasse sobre o nome, que é normal a gente ter curiosidade sobre o porquê que os nossos nomes foram escolhidos, ela saberia que teria sido, o seu nome foi escolhido com base no anticoncepcional que a mãe tomava. Então, embora Diane, então, seja um nome feminino, a argumentação foi de que a ideia era causar o constrangimento à mãe e à criança, e por isso a mãe entrou com uma ação. Bom, gente, o que nós sabemos desse fundamento que foi utilizado, né? A criança recebe proteção tanto do ECA quanto da LRP, que é a Lei 6.573, no sentido de qualquer situação vexatória no momento do registro civil, com questão do nome, outra circunstância, é vedada pela LRP. Então, o pai ou a mãe, quando se faz o registro, não se admite, então, que seja colocado algum tipo de nome que remeta a um tipo de constrangimento. Então, isso foi alegado, a questão da Lei 6.573, e os ministros entenderam que sim, que houve realmente a intenção de causar o dano, de que houvesse essa marca e que ele fez com o intuito de constranger mãe e filha. Então, com esse argumento, o STJ, então, derrubou as decisões da primeira e da segunda instância, e as decisões de primeira e segunda instância foram tomadas com base também na LRP, o curioso é isso, né? Aí tudo, então, depende da interpretação que a gente dá para a lei. Por quê em primeira e segunda instância? Porque os motivos que podem permitir a alteração do registro civil, que a princípio é imutável, são o nome que causa vexame, constrangimento, dano, outro tipo de situação parecida. Então, como o nome escolhido, Diane, é um nome feminino comum e aparentemente não causaria nenhum tipo de dano ou vexame ou constrangimento, nas instâncias inferiores entendeu-se que não havia justificativa para alteração do registro. Porém, o STJ, numa análise mais aprofundada, mais adequada, particularmente aqui dando já a minha opinião sobre o caso, entendeu que a intenção por trás e a forma como foi feito foi de causar sim o constrangimento e o dano, tanto à mãe quanto à criança. E como não se permite, principalmente com relação à criança, que vai ter que carregar o nome consigo com a história por trás, foi tomada essa decisão, então, de se permitir a alteração do registro. Então, essa decisão foi bastante interessante, análise bastante aprofundada do STJ, de forma correta, que não permitiria que a criança fosse exposta a esse tipo
de situação. Se nós pararmos para analisar, professora, mas o nome de Anne não é um nome vexatório, eu acho que as decisões das instâncias inferiores estavam corretas, pois é. Mas se você parar para analisar, o nome carrega uma história. Então, é a mesma coisa se você, por exemplo, numa família que seja de um país do Oriente, colocar o nome do filho de Osama Bin Laden. Esse nome é comum naquela região? É comum. Seria o motivo de uma alteração pelo nome em si? Não, mas o que carrega? Então, é o que o nome carrega, né? Então, se você coloca o nome de uma persona não grata, alguém que na história foi marcado pela crueldade, ou por uma situação e que gerasse, né? Uma situação que gere para a criança ou para a pessoa que carrega o nome esse tipo de sensação, ou de constrangimento, ou de dano, ou de ofensa, ou seja lá o que for, ela teria direito à alteração, ainda que o nome aparentemente não fosse um nome constrangedor. Então, o que pode constranger algumas pessoas pode não constranger a outras e assim por diante. Mas a história que existe por trás do nome que se coloca pode ser, sim, um motivo que justifique a alteração no registro civil. E aí, acertadamente, o STJ permitiu, então, a alteração do nome com base na Lei de Registros Públicos, 6.015 de 73, e com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não permite a exposição da criança a esse tipo de situação constrangedora causada por um dos pais, no caso, que tomou essa decisão e fez isso propositadamente. Ainda houve mais uma alegação da defesa de que houve um acordo prévio, né, de que nome teria sido escolhido para a criança, e essa questão da quebra desse acordo que eles fizeram com relação à escolha do nome também teria sido quebrada. Então, essa também foi uma argumentação que foi colocada, porém, o que mais pesou foi realmente a história por trás da escolha do nome, que é o nome do anticoncepcional, conforme eu coloquei para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continuem curtindo o nosso canal. Nós estamos com várias novidades, já há algum tempo vocês têm acompanhado. Agora temos aulas de inglês jurídico, vídeos de inglês jurídico também no canal. Continuamos aí com os nossos vídeos diários sobre os mais diversos assuntos, então a gente conta com vocês aí para divulgar o nosso canal para os seus familiares, colegas, enfim. Certo? Então a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Um beijo. Até lá.